botou, o Rocher 800, JB. Cara, o que eu tenho é 100 mil dólares. Eu ainda tô apurando se é 100 mil dólares líquidos de impostos ou se é 100 mil dólares, 100 mil dólares. Mas é 100 mil dólares. É uma grana. É quentinho, tá? Que é 100 mil dólares. Eu ainda tô vendo essa questão. Que então gosta disso aí, tu já fez o cálculo de quanto tá a folha do Inter, mais ou menos? Assim? Ah, mas ela tá se não tá em 10, tá no mínimo 10. Não vale, era até o assunto, do Rodrigo Capello e tal, não vale aquele cálculo de 17 milhões que tá ali, porque o Inter tem uma coisa muito específica que a gente já explicou várias vezes. O Inter bota um negócio como custo do futebol, e aí custo do futebol tá lá, até pouco tempo, eu não sei se nesse último balanço tem, mas até pouco tempo entrava até gasto com logística nesse custo do futebol. Aí tu compra um voo, fretado, que daqui pra, sei lá, pra Colômbia custa 500 mil e entra nesse, gastou, não, mas desses 17 milhões que gastou no mês, 3 milhões foram com voos fretados. Então, isso tudo precisa ser bem analisado. Pode ser usual. E por favor... O presidente Barcelos tinha dito no Donos da Bola no começo desse ano, na virada de uma temporada para outra, ele disse, a folha do ano passado ficou em média 9 milhões de reais mais encargos, tá? Que aí bota mais uns 30%. Palavra do presidente. Então, a versão oficial do clube ela é dada pelo presidente. O presidente falou essa é a versão do clube. Tá. O recado não é para o presidente Barcelos, embora ele esteja incluído nesse pacote. É para que todos fazem isso. É uma opinião minha. Eu acho que não é de bom tom, vou usar esse termo, fazer investimentos de longo prazo quando tu tá terminando a tua gestão. Eu não concordo tu fazer um contrato de 4 anos com o jogador pagando uma banana por mês, terminando a tua gestão. E repito, não é porque é o Barcelos, todos fazem isso. E acho isso não é o correto. Não é o correto, porque se o presidente não se reelege, ele deixa uma herança, sabe? Que não teve a anuência da gestão que tá assumindo. Eu não concordo, eu acho assim que não é. Eu vou dizer que não é de bom tom, mas eu sei que todos fazem. E eu sei que é um caso diferente, tá? Mas comparando, mesmo que não seja o mesmo caso, mas os presidentes não fazem isso em relação a treinadores, a executivos. E por que tem que fazer de jogador? Jogadores. Mas é que hoje o jogador, assim. Concordo? Não deveria, mas é que talvez é que dirigente não tem passe. Jogador, se tu faz um contrato de meio ano com ele, vem outro aqui e pega. Mas assim, se for, mas não é investimento. Sabe o que é investimento? Mas o próprio Barcelos não fez isso no começo da gestão, até de contratos tão longos assim com jogadores dessa idade, por exemplo, que o Inter vem contratando. Aliás, isso é outro ponto, né? O Inter tá contratando... Sim, o Inter tá um time veterano. Aqui, deixa eu te dizer uma coisa. O Felipe de Oliveira tá falando uma bobagem aqui sobre o partido do presidente, ou que ele já foi. Felipe, é uma bela de uma bobagem, de quem não entende nada do que tá falando sobre o bastidor colorado, até porque a herança maldita do presidente. Cara, Carvalho deixou herança maldita. Todos deixam. E muitas heranças benditas. E tá aqui um cara que defende o Carvalho porque eu acho ele gênio. O Carvalho tem outra prateleira. Todos fazem a mesma coisa. Deviam agradecer por tudo que ele fez. Mas ele deixou herança maldita. Todos deixam. O presidente Luiz deixou herança maldita. O presidente Medeiros... Luiz, que foi um baita presidente, fez um programa com o Forlan aí. De 8 milhões de reais do Forlan. Então, assim, todos fazem, tá? Todos fazem. O que eu quero dizer é o seguinte, pra mim, investimento é assim, tu tá contratando um jogador, tu tá contratando o Vitor Roque, tá? Tá. Por 400 mil reais. É um jogador de 16 anos, entendeu? E que tu tem informações de bastidor que é uma aposta. É arriscado? É, claro que é arriscado, tá? Sempre é arriscado por um menino de 16 anos, tu não sabe se vai vingar, tá? Mas eu admito esse investimento. 400 mil por um guri. Do clube daí. É do clube, porque tu tá contratando um guri, tá? E pensando lá na frente. Isso é investimento. Contratar um cara de 30 anos, pagando quase R$1 milhão por mês por um contrato de 3 anos e meio, não, isso não é investimento. Isso é custo. Que tomara que dê certo. Que traga um benefício, né, equivalente. Para mim isso é custo, não é investimento. Então eu sou contra isso aí, mas todos fazem. Todos fazem. O Doga 10, que o César usou como exemplo de que deu certo nesse contrato de produtividade, ele veio do Vasco, o Filipão pediu para apostar nele. Ele, quando veio pro Grêmio, ele fez um contrato de 150 mil fixos, e se jogasse todos os jogos, desse tudo certo para ele, chegava a 400.
Então eu acho que o contrato do Luan vai mais ou menos nessa linha. Tá, Tá. mas é que... Não, mas olha, é que, Ribeiro, se o Luan jogar todos os jogos e for titular, 400 tá, é barato. O que eu quero dizer é o seguinte... 400 é barato pro Luan. E amanhã... Mas é que O Grêmio não joga, tá? Então amanhã eu vou postar no New canal do YouTube do Ribeiro Neto. Eu vou postar o seguinte: Luan não pode ser considerado reforço. Luan não é reforço. Aposta. Claro, o Grêmio tá na janela, tá? Tá buscando no mercado. O Luan não tá nesse pacote. O Luan é algo que caiu aí no colo, é uma aposta de alto risco, é quase um pensamento mágico. Então, a direção do Grêmio não pode colocar, nós trouxemos o Iturbe, agora trouxemos o Luan. Não, o Luan não é reforço. O Luan poderá vir a ser. Poderá. Então, não dá pra considerar, por exemplo, o Luan a reposição ao Vina. Não tem a menor... Não, claro que não. jogador. Com o Vila já tava ruim, né? Não fui só eu que disse isso, né? O Vina contra o Bahia perdeu o seu último gol pelo Grêmio, tá? Mas teve o Morrinho artilheiro ali. Vou fazer a defesa. Teve o Morrinho. Não, mas perdeu o Carbaco. Mas que não. O Vina é um perdedor de gols. O Vina perdeu uns 500 gols. Bem na hora que ele foi bater. 500 gols, tá? Mas enfim. Tá. Perdeu. Beleza, foi-se o Vina, tá? A reposição pro Vina não é o Luan. O Luan não é contratação. O Luan é uma aposta. Entendeu? Tem toda a questão lúdica, a magia, o CCD, o Luan é reizinho e tal. Beleza, vale por isso. Agora, na questão pragmática, o Luan é uma aposta. Tira o Luan disso aí. O Grêmio tem que, eu imagino que esteja no mercado, o Renato agora deve estar na praia lá, tomando seu shopping e tal, e no telefone com os caras, entendeu? Porque senão, velho, já é difícil projetar um confronto Grêmio e Flamengo do jeito que tá. E tudo bem, eu já tô de barato o seguinte, eu já falei na TV hoje, o Grêmio contrata o Michael e não vai mudar nada. O Flamengo vai continuar sendo muito favorito. Não, mas Michael e Cavani, sim. Mas igual que o Cavani tá. O Soares tá jogando mais que o Cavani, tá? Não, concordo, mas... Aí tu pode dizer assim, mas se o Cavani viesse pro futebol brasileiro, então ele pode ser. O Soares não ficou em La Liga. O Cavani tá em La Liga. Estava. Tá bem, mas o time dele... É que assim, só pra colocar, o Cavani não tá sendo procurado pelo Grêmio, eu tô falando de uma sendo figura. especulado, e o Ribeiro falou hoje ao meio-dia que o cara não viu, né? O Ribeiro falou hoje ao meio-dia que é o seguinte, se o Grêmio contratar o Michael pro lado e o Cavani pra centroavante, jogar com Cavani, Soares, Michael, Bitelo, Cristaldo, Carbacho, Vidiaçante, todo mundo, ainda assim PP recuperado... Ainda assim o Flamengo é favorito. Ainda assim o Flamengo é favorito, entendeu? Não muda o status do time do Grêmio. Não, muda o status. Não, vai te catar. Tu para com essa bobagem. Não é, cara, é questão de conceito. Tu tem um conceito de patamar pra uma coisa e eu pra outra. Como assim? Tu acha que tu vai Vocês acharam que o Ender Valencia mudou o patamar do time do Inter? E não mudou, cara. Tá bom. Tu quer Já tá concordando comigo? Não. Já tá concordando? Não tô concordando. Tu pode entrando na tua loucura. Tá. Pra ti, patamar tem que ser um negócio, tem que pegar um elevador de 10 andares. Soares, não precisa. O Soares mudou o patamar do time do Grêmio. Mas Cavani e Michael... Também, mas é que o Cavani não tá no horizonte. Tu tava jogando com o Vina. Mas é o que tu disseste, não vai mudar o patamar. Não, mas eu falei que o Flamengo vai continuar sendo favorito. Não, tu disse agora que não vai mudar o patamar. Em relação ao Flamengo. Em relação ao Flamengo. Mas não chega no mesmo patamar do Flamengo. Isso, exatamente. Mas muda o patamar do Grêmio. Claro que melhora. Hoje, o Flamengo é um time nota 9 no Brasil e o Grêmio é um time nota 7 no Brasil. Tá, vamos sempre ser otimista, tá? Dando tudo certinho, 7. Assim, esticando a nossa cordinha ali, a gente chega a 7, tá? Mas assim, ó, na pontinha do dedo, sabe aquele cara que quer passar no exame do exército? Com muita boa vontade. Que aí, eu não queria ir no exército, eu me abaixei pra ser menos do que os meus quase mesmo, 1,80. cara, tu não sabe o que faria, o que mudaria na tua vida esse cara. Olha... Não, Ribeiro, deixa assim, eu sofreria muito. Eu sofreria muito. Um exército às vezes faz um bem danado, assim, Eu tenho problemas com chefias. Pois então, lá tu não teria problema. Não teria problema. Não teria, eu ia ser preso lá. Eu ia aprender. O JB tem tanto problema com chefia que ele tem no próprio YouTube dele, ele briga com ele mesmo. Exatamente. Briga com ele mesmo, ele diz, como é que pode tu falar uma coisa dessa? Mas foi tu que falou. Mas como tu que tá pode? errado. Tu tá errado. Exatamente. JB tem a disputa no próprio canal dele. Assim, e aí, assim, ó, Ribeiro,
Por que eu falei No status do não, time. alcançando o Grêmio chega a 7. Tá? Marcelão e E o todo o seu Flamengo é tamanho 9. me olha brabo. Se vê esses dois caras, o Grêmio aumenta um ponto. O Grêmio vai a 8. É um time nota 8. Mas vamos falar da praticidade. Palmeiras e Flamengo são 9. Mas vamos lá, vamos falar da realidade, tá? Que é o Michael. O Michael é real, o Grêmio tem interesse e tal. Daqui a pouco, né, bate um vento aí de novo, um ciclone e traz o cara aí. O Marcelo Michael- Nicola, JB, pode me dizer qual é a situação do CCD nessas janelas de transferências? Falta só o fax, ô Marcelo. Só falta o fax. O Michael, é óbvio que melhoraria o time do Grêmio. Melhoraria, mas eu vou dizer, tá. O Michael, eu acho ele melhor que o Ferreira. Um pouco melhor que o Que Ferreira. beleza. Tá? Não. Não, eu acho, tá. O Ferreira assim, ó. Te convenceu que o Ferreira é melhor do que o Pedro Henrique ou não? Não, claro que, mas eu nunca tive dúvida. Não, é que eu quase apanhei no dono da bola. O Ferreira não é melhor que o Pedro Henrique. Vocês estão loucos, velho. Ferreira é melhor que o Ele é Ferreira. melhor que o Pedro Henrique. Hã? É melhor que o Pedro Henrique. Não, primeiro que o Pedro Henrique entra em campo. O Ferreira, cara, o Ferreira Tá, mas tem aí 20 e tu tá poucos analisando gols na outra carreira. coisa. O Ferreira tem Ele tá 20, fora. 20 e poucos gols Não na tá em carreira. Cara, pelo amor de Deus, qualquer cara que vai analisar pro teu time, assim, ó. E eu respeito. Quase apanhei no dono da bola. Teve um debate uma vez no Donos que era o seguinte: o Edenilson, quando tava num ótimo nível, e o Matheus Henrique também tava num ótimo nível. E eu disse assim: meu, qualquer um que tu escolher tá bem escolhido. Os dois são muito bons jogadores que naquele momento estavam. Só que eu escolhi o Edenilson por um motivo. O perfil do Edenilson agrada mais o perfil do time que eu quero. Mas o Matheus Henrique carteando o jogo era muito, muito bom. Só que não era. Pra o estilo de jogo que eu gosto. Hoje o Matheus Henrique jogava de costas desse time do Grêmio. Jogava, com certeza. Absoluto. Quem? Mas é que Matheus Henrique. eu acho que o PP é mais que ele, tá? Eu gosto. Não, mas eu acho que o PP é mais que ele, CCD. É que Não, não mas o gosto PP desses é. volantes que Cara, aliás, o giram em PP, cima da eu vou te bola. contar, tá? O PP não jogou no Grêmio, né? Ainda, né? Não, ele jogou, Ele mas- apareceu de vez em quando, né? Tá Sabe, já, Ribeiro, mas é que sabe, Ribeiro, somado o período fora já tá estilo, 4 tá? meses fora. Só que tu não pode, tô falando tu não pode dizer que estilo, o PP, tá? Os tu não dois pode dizer que o períodos PP é um que cara fazem. que vive no departamento Somando médico, os dois. 7, 4. porque ele teve a primeira lesão muscular da vida no Grêmio. Que azar do Grêmio, né? Ele teve duas, né? chega no Grêmio e tem isso aí. A coisa que tudo eles- bem. Só que ele teve duas musculares. Ele nunca tinha tido Não lesão. teve uma, ele teve duas. Tá? Então no Grêmio ele teve A duas. primeira foi no Eu Grêmio. só quero dizer o seguinte, ó, sobre volante, estilo de volante. Eu não gosto desse volante que fica rodando em cima da bola. Ceradeira, tu não gosta? É, esse que... Arthur. Eu gosto do volante tipo Maico. O cara que pega a bola, olha, sempre olhando pra frente, É, empurrando não, o time. Por exemplo, o Lucas Leiva Ah, um original, time proponente. cara que pega essa bola e empurra o time pra É, frente. mas é que eu acho O que- Vijaçante é assim. Não, o Vila Sante é agudo. Ele pega essa bola Ele é e o verdadeiro vamos andar, boxe- vamos O andar. Vila Sante é o verdadeiro box to box. É verdade. Mas eu acho que o time, por exemplo, no Flamengo, que é o time que joga com a bola e roda, porque tem que achar espaço, O Matheus ia ajudar. o Arthur e o Matheus iam Eles são posse de bola, né? Eles são os volantes de posse de bola. É. Mas eu vou te dizer, o Arthur, por exemplo, que fez uma Libertadores sensacional pelo Grêmio naquele ano. O Arthur tem um jogo, o Grêmio desmanchado no jogo contra o Botafogo nas quartas de Sim, final. né? Lá De no casa. Rio, É, lá no de Rio, casa, o Arthur botou a bola embaixo do braço e jogou ele, né? Então é um Contra jogo... o Lanús, no primeiro tempo. não Isso, precisava. também jogou ele e tal. Só que esse modelo, pra mim o volante, assim, que foi um O grande volante volante. moderno hoje é o Vila Sante, é o volante moderno. cara. O grande volante que eu vi jogar no Grêmio nos últimos anos foi o Maicon. Mas O Maicon não é um Maicon- passe, O cara. Michael foi tão importante que, ao contrário de que vocês acham que era o Luan, não. A referência do estilo de jogo daquele Grêmio Era o Michael. Michael dava o tempo da bola. Não, ele e era o- Michael fazia todo mundo jogar. Por isso, uma vez eu vi uma entrevista do Tem Falcão. uma teoria que o Uma vez eu vi uma entrevista do Falcão falando sobre eu acho que ele estava no esporte, alguma coisa assim, e ele estava falando sobre os construtores, os organizadores do jogo. Quando a gente fala em organizador, obrigatoriamente, qualquer escola mais antiga minha do Ribeiro, a gente vai pegar o organizador e vai dizer que o organizador é o 10, o meia articulador. E o futebol nos mostrou que hoje em dia o organizador não é necessariamente aquele centro do time, o camisa 10, como durante muito tempo foi. Hoje, por exemplo, tu tem laterais organizadores, tu tem volantes organizadores, tu tem zagueiros organizadores. Por exemplo, tu pega o time do Inter, o zagueiro canhoto muito bom, aquele que jogava no Vasco, que é base do Vasco, foi campeão pelo Inter, o Mundial, da Libertadores. Fabiano Heller. Fabiano Heller é um zagueiro organizador. Adilson Batista foi. Adilson. Mauro Galvão foi. Hugo de Leon. O de Leon o Grêmio trabalhava, sabe como é que o Grêmio saía jogando o time? Esses dias eu até vi o jogo, fiquei impressionado. Naquela época, né? Abriu o jogo, tá? Pra sair jogando o time. Aí o time ia sair jogando. O China parava,
O China parava e o De Leon passava a ser volante. E a bola ia pro pé do De Leon e ele jogava. E o China parava, o China ficava... Ele simplesmente não andava pra frente. Ele parava e o De Leon passava com a bola por ele. Naquela época não tinha aquela marcação tão ferrenha. E aí o De Leon era o cara que administrava a organização do time. O organizador do time do Grêmio campeão do mundo era o De Leon, Pra te ver. que era zagueiro. Velho. Mas isso tem o Adilson Batista, o Grêmio saía com o Batista e Dinho. Era a Agora, saída do o time do Dinho é um volante diferente, porque a gente lembra do Dinho, o cangaceiro, diferente, né? o Não, cara que jogava chegava muita junto. bola. Não, o Dinho Jogou jogava São muito. Paulo, Aquela coisa da bola isso, longa, né? Ele batia na bola longa. Hoje o volante moderno, o Grêmio tem um jogador, o Vila Sante é um volante moderno. Que é o que, por exemplo, eu reclamo muito do Carbajo, cara. O Carbajo, pra jogar pra frente, é um parto. Se tu reparar, o Carbajo sempre toca a bola pra trás. Invariavelmente, quando o Grêmio é muito proponente, ele ajuda. E vou dizer, pra fazer justiça, tá? Os últimos 2 jogos do Carbajo, ele foi bem. Os 2 últimos, tá? Meio sem destaque. Não, mas pra te ver como a régua dele estava baixa, tá? Ele melhorou. Ele jogou bem contra o Botafogo e jogou razoavelmente bem contra o Bahia, tá? Mas ele para mim, foi muito superestimado, tá? Porque ele é um volante que não olha pra frente, cara. Nossa, porque o quê? Porque o PPO joga pra frente. Tá evidente, então foi superestimado. De qualquer maneira, eu acho que ele é jovem ainda, o Renato pode dar uma lapidada no cara, tá? Pode dar uma lapidada no cara. Mas o Vila Sante não. O Vila Sante cresceu horrores. Eu diria que o Vila Sante hoje ele é tão protagonista quanto o Bitelo. Com certeza. Com certeza. Eu tô há dias, Cecília, eu tô há dias pra não, fazer... é assim. Não, é protagonista. Eu acho que o termo é protagonista mesmo. Eu tô há dias pra lembrar dessa situação e aí eu queria fazer justiça aqui, enfim, eu me cobro muito por isso. Tem um cara que apanhou muito nessa história, que é o Marcos Herrmann. E aí, há tempos eu tô assim... Boa tua lembrança. Foi ele que contratou o Vidiaçante. E o Vidiaçante até custou a jogar o que se imaginava, mas, cara, é uma contratação que deu muito certo. O Campas... É que o Marcos Herrmann deu azar dele. O Campas... Não, é que caiu. Só que assim, o Douglas Costa... Não é porque caiu. O Douglas Costa qualquer um contrataria. Não, eu bem. e tu contrataria. Não é isso. Ele trouxe o centroavante paraguaio também. O Borja? Não. Não foi Foi ele. ele que trouxe. Ele contratou... Veio junto com o Vila Sante? Não. O que veio junto... O Borja veio junto com o Pinares. O Vidiaçante... Churim. Então, Churim veio com o Vila Sante. Pinares. Churim veio com Pinares. O Grêmio contratou Douglas Costa, acho que até alguns dias antes da janela, se não me falha a memória. Aí quando a janela abre, o Grêmio faz um pacote Vidiaçante por... O Vidiaçante é, se eu não me engano, até mais caro. Se eu não me engano, é até mais caro do que o Campas. Não, claro que não. O Campas custou 3 milhões e 650 mil dólares pro Grêmio. Não é a contratação mais cara da história do Grêmio. Não foi isso. Se eu não me engano, o Vidiaçante foi 4 de dólares. Eu tenho que ver aqui nos arquivos do Olha, meu vamos blog. surpreender, tá? Mas tá. Aí contrata Vidiaçante, Campas, que na época era o xodó da América. O Baldasso queria no Inter enlouquecidamente. E ele tá super bem no Rosário, tá? Que Ele bom. tá super bem no Rosário. Tomara Acho que que o Grêmio compre. vai vender. Tomara Vai que conseguir compre. fazer um negocinho ali. E o Borja, que eu até não gosto particularmente Eu não do gosto. Borja, mas era um cara de renome e foi pro River Plate. É verdade. Deu Mas eu não errado, gosto. mas pelo menos essa eu queria fazer aqui um reparo histórico, porque ele merece esse crédito, é um cara que eu sei que sofreu muito por tudo que Eu gosto aconteceu. muito dele, do Marcos Não, e eu Herrmann. encontrei Baita no figura. jogo agora da Arena, na figura. saída eu encontrei o Denis Abrão. Até ele não tinha me visto, ele tava indo por outro caminho. Outro baita chamei cara. ele, o baita gremista. Chamei ele e tal, veio, me cumprimentou ali e tal. Falei, Denis, eu tenho que ir pra coletiva, mas fica aí um grande abraço. Notícia. Atenção. 7 Tem notícia horas importante. e 40 minutos. Tem como trocar a trilha aí, Pepão? Pegou no sono? Pegou no sono. Pepão tá vendo o canal do Ribeiro Neto, é isso, né? Tá pegando no sono. Sabia. Tem como trocar a trilha aí? Vai, atenção. Pra Marquespan, pra KTO e pra Sinoscar, nós temos um anúncio agora. Que a gente não gostaria de dar, ou gostaria? Tu acha que a gente gostaria? Cara, eu agora fiquei com medo, cara. Não me Já não sei o que é. Pode falar, se você tá autorizado a falar. Tá aqui no meu celular já. Hã? Deixa eu ver se Não, não. Depende do que é. Tu me autoriza a falar? Depende, velho. Eu posso já dizer? Não, Não depende. pode, JB. Ô, Maria Clara Centeno,
Tu autoriza? Fala aí no microfone. Tu deixa eu falar, dá essa informação aqui que acho que as pessoas já entenderam, mas não sabem. É que assim, eu falei pra falar no microfone, ninguém tá te ouvindo, querida. Pega o microfone e fala exatamente o que tu estás falando no microfone. Com 500 pessoas, fala com a gente aqui. Isso. Repete a pergunta, JB. Eu posso falar? Diz se sim ou não, escolhe. Tu tem Acho melhor 50% não, de na chance. dúvida acho melhor não. Na dúvida acho melhor não, mas eu não costumo obedecer às chefias. Então eu vou falar. Tentou te salvar. Notícia de agora. Comebol e CONCACAF chegaram a um acordo para que as equipes da CONCACAF joguem a Libertadores a partir da próxima temporada. Ou seja, teremos Lionel Messi com chance de jogar a próxima Libertadores da América. Essa é uma baita notícia. É uma informação que está sendo confirmada por O canal alguns do JB repórteres. vai ser assim, canal do JB vai ser assim. Vai ser assim, Messi na Libertadores. E aí o cara vai clicar umas 40 vezes pra ver. Vai achar que é do Grêmio. Vai achar que é o Grêmio, cara. Isso aí. Mas isso vai valorizar a competição, tá? Porque, embora vocês viram as fotos do Messi no supermercado, né? O Suárez vai aqui no mercado e tal, mas ele é assediado, assim, nada de muito, mas as pessoas respeitam, né? Mas é um Messi, cara. E o Messi tava lá em Miami no mercado. Boa. De porra, os caras não gostam de futebol lá, cara. Os caras não. De soccer. Mesmo não gostando cara- de futebol, é o Messi. Mano. Os caras nem sabem que é a cara do Messi lá, cara. Os caras não não posso sabem a cara. acreditar, Se é não alguém posso. na NBA, os caras não conseguem andar no supermercado, cara. O Messi, cara, tá lá e só, ó, carrinho de supermercado. Me dá um suquinho de laranja, hein? Não, melhor tu viu? O filho dele pegou um pacote que parecia tipo uns sucrilhos assim e chegou e pediu pro pai se ele podia levar. Aí eu imagino o mestre, não, filho, tá muito caro. Ele não Tô tem de essa volta desculpa. na Ele não tem essa desculpa, ele nem sabe o preço. Não, ele botou de volta. Eu acho que ele botou no carrinho. Mas ele pegou e tal e botou no carrinho. Mas pediu pro pai e tal. Pô, educação. Importante. Cara, essa é uma. Aí o cara tá Sim. lá andando como se fosse random. Esse é o mais velho. Teve um mais novo que tocou um chiclete na Copa do Mundo. Ele tirou o chiclete e tocou na torcida. Tipo, tava mascando o chiclete e tocou na torcida. Esqueci o nome dela. A esposa? A esposa do Antonella? Messi. Antonella. Mas dele uma dura na criança. Sabe, ele tava mascando chiclete e tocou assim na arquibancada. Isso aí, educação. Mas ela puxou a orelha dele, chamou ele, ó. Desceu a lenha. E aí, o bicho. Mas, Ribeiro, tu lembra daquela passagem que o Michael Jackson teve? O sonho do Michael Jackson era ir num supermercado. Mas ele não Sim. podia. Aí eles fecharam o supermercado. Tem na internet isso, inclusive com vídeos. Eles fecharam um supermercado. O Michael Jackson pegou um carrinho e começou a fazer compras. E a equipe dele fingia como se fosse figurante Figurantes. pra ele poder. Porque A se achar normal. Isso é demais também, né? O cara tinha que ter um tratamento psicológico mesmo. É terrível. Agora o Messi tá lá. Tá como fazendo random. propaganda até de hambúrguer lá, o Ribeiro. Então é outra coisa. Os caras não têm noção de quem os levaram pra lá. Os caras não têm noção. Eles não têm noção, cara. Não tem noção. Mas é o que o Messi quer. E vou te dizer, é o que o pra Soares, ele- pra ele até é o deve que o ser bom Soares mesmo. também quis em algum momento e colocou isso na mesa pro Grêmio, dizendo, ó, cara, o presidente hoje nessa entrevista pro Rogério Amaral, ele até citou, o Soares, ele se confundiu, acho que não é... A expressão que ele usou foi um pouco diferente, como quem diz assim, o Soares não é menosprezou, tá? Mas é uma... Subestimou. Subestimou o calendário brasileiro, e aí aqui ele chegou assim, tal, porque ele achou que ele ia chegar aqui e ia ser uma competição bem menor. Isso é por isso que não dá pra entender. O César foi o primeiro a dizer isso. Então por que joga todos os jogos, cara? Se ele se surpreendeu negativamente, por que ele joga todos só os não jogos, jogar. cara? Tá, mas é que assim, eu sei isso, aqui tu vai falar o quê pro É que cara? isso é depois, JB. Isso é depois. Não, mas o presidente... Eu sei, Não, mas- é que assim, ó. que o Primeiro presidente tu faz Guerra assim, ó. O presidente Guerra tá falando, Tá, não mas é o JB. a JB. E eu entendo que o torcedor tá confuso, mas foi o presidente Alberto Guerra que JB. disse. Ele subestimou o calendário brasileiro, isso, e a gente tem uma JB. informação, aí sim complementar, que ele disse, olha gente, é demais aqui, eu quero ir pra... Eu quero me tocar ali para os Estados Unidos. O problema é o seguinte, essa resposta, essa história, ela tem tanta... Ela é tão incoerente na própria frase, porque se o sujeito diz assim, eu tô com dificuldade, eu não imaginei que fosse tão difícil jogar aqui. Tá bom, Cuiabá fica pertinho, tá? Fortaleza fica pertinho. Então vamos fazer o seguinte, só, não tem problema. Passou de 300 km, tu não joga. A gente faz esse acordo. Tá bom. Não tem problema. Mas Sabe onde é que termina a discussão? Que o cara...
Ah, então tá. Não, tu não vai ter nenhuma viagem acima do Rio de Janeiro, tá tudo certo.